Bonjour! Hoje nós temos um assunto que é, na realidade, muito interessante da gente saber que o ano novo não começou ainda. Começa agora em março. A gente vai falar sobre o ano novo astrológico. Eu estou aqui com a Andressa. Eu convidei a Andressa, estou super feliz que ela topou da gente falar um pouquinho sobre essa questão do ano novo, do porquê que é importante. A gente vai dar algumas dicas também gerais, né? Sempre entendendo que para olhar o mapa, a gente tem que ter o mapa de cada um em mãos. Obrigada por aceitar, Andressa. Estou muito feliz que você está aqui. Se apresenta, a Andressa é astróloga também, né? Oi, eu estou muito feliz, fiquei muito lisonjeada com o convite. Hoje eu sou astróloga, numeróloga, né? Já fui por um bom tempo advogada, vim nessa transição de carreira. E durante todos os estudos encontrei a Neme, né? Comecei a fazer os cursos, sou mentorada dela. E cada dia venho mais evoluindo, né? Principalmente hoje me ajudou muito nos meus atendimentos. Mas hoje eu já atendo, né? Botei até o meu Instagram aqui para quem quiser dar uma olhadinha no meu perfil. E estou muito feliz em falar sobre o novo ano astrológico, né? Um marco para agora realmente para nós astrólogos, né? Começa o ano, aquela sensação que a gente está com um encerramento de ciclos. Eu sinto muito isso, estou sentindo muito isso, mas já absorvendo as energias um pouco desse novo ano, né? Que a gente vai falar um pouquinho quais são as energias aí. Sim, sim. E assim, esse ano principalmente, né? A gente tem, claro, o ano novo astrológico, que já é um marco, né? Que acontece todos os anos, essa virada de ano. Mas, nossa, março é um mês, digamos, no mínimo peculiar, né? Porque a gente tem muita mudança de ponteiro astrológico, né? Então, a gente tem Plutão entrando em Aquário, para quem gosta do ponteiro moderno. A gente tem Saturnão entrando em Peixes, né? A gente tem Marte, glória a Deus, deixando Gêmeos, mas aí entrando na queda em Câncer. Então, é um momento, assim, onde a gente tem esse marco de virada, né? E existem várias linhas, claro, interpretativa, né? Como eu sempre falo, a astrologia ela tem um fundamento, e depois a gente tem escolas de pensamento, né? Andressa, como que você vê assim o ano novo astrológico? Você usa aquela regência dos planetas, que cada ano tem uma questão planetária? Como que você geralmente faz análise? Bom, eu realmente utilizo o mapa do novo ano astrológico, né? Eu gero um novo mapinha quando o Sol entra a 0 graus de Áries e utilizo quais são as influências dele e mais trânsitos astrológicos. Eu não utilizo aquela regência, que é muito popular, bem popular, Sim. alguns astrólogos modernos utilizam, né? Que é com base naquela estrela de 7 pontas dos caldeus, que aí vai do planeta mais lento ao mais rápido. E eu não vejo muita lógica, de acordo com os fundamentos astrológicos de base. Eu realmente utilizo um mapinha e aí vejo as energias, os trânsitos desse mapa a nível coletivo, né? E a nível individual eu olho mais a partir desse marco os trânsitos que vão se suceder, né? Que vão acontecer, que vão acontecendo, e aí eu vou fazendo análise de acordo com o mapa individual, né? Eu também. Eu usei, assim, muito tempo, quando eu estava muito, digamos, na linha mais esotérica, eu usei um tempo o relógio dos caldeus. Hoje eu não uso mais para essas. Eu não vejo, assim, a gente como. Até na questão evolutiva, assim, eu acho que cada pessoa tem o seu ponto, né? Então, nós somos 9 bilhões de pessoas no mundo, e como a gente sabe, para você ter uma leitura, né? Você precisa de um mapa, e o mapa precisa de um lugar. Inclusive, quando a gente calcula um mapa, a gente percebe que dependendo do lugar do mundo onde você está, mesmo que as configurações ali elas sejam iguais, porque o dia, né, é o mesmo, existe uma ênfase maior, né? O mapa ele tem uma mudança de ângulos, né? Então também, eu hoje não uso mais. Essa é uma pergunta que sempre chega, né? É o ano da Lua, é o ano disso. Eu falei, olha, não uso e prefiro ver para qual é, às vezes, um planeta que está angular, o regente do ascendente, né? Para cada país, para cada cidade, para cada lugar, né? Inclusive, eu vou colocar aqui na tela que eu quero mostrar. Até Eu sou porque muito muda as visual, né? casas, né? Para cada localidade muda as casas e muda os assuntos que vão ser Exato. do ano. E aí eu coloquei aqui até para a gente ter. Eu sempre preciso muito enxergar as coisas, né? Então, por exemplo, esse primeiro mapinha aqui que é de Lisboa, a gente pode ver que a gente tem a configuração um pouquinho diferente da de Brasília, né? Então, em Lisboa aqui a gente tem o ascendente lá em Escorpião, Brasília está ali em Libra, e a gente tem Los Angeles Leão. Então, perceba que parece que isso não é significativo, mas é muito, porque o planeta que comanda o ascendente já muda, né? O Brasil, a gente tem eu estava só olhando esse Marte aqui já, né? Cheirando o cangote ali do meio do céu indo para Eu Câncer, vi né? sobre isso aqui
né, no mapa de Brasília. Eu E observo quase aqui, marcha angular, né, o regente do Sol. sim, Então, sim, ele realmente é um dos pontos mais importantes para a gente sim. analisar, além do ascendente. E é interessante a gente pensar que, mesmo que a gente tenha as posições planetárias nos signos as mesmas, a gente tem ênfases completamente diferentes. Por exemplo, Los Angeles, a ênfase angular ali é uma Vênus domiciliada, um Urano, né, para quem usa os geracionais. Então, a gente tem angularidades, mesmo parecendo que é o mesmo mapa, não é completamente diferente, né? E eu vou colocar aqui, então, na tela o mapinha do próprio Ano Novo Astrológico. Então, percebam aí que a gente está com o ascendente bem no início, né? De Libra. Na realidade, isso, como o Brasil, e essa é uma grande questão, o Brasil é muito grande, né? Então, às vezes, quem está lá no extremo norte ou quem está lá no extremo sul, esse ascendente pode, às vezes, estar um pouquinho antes aqui, né? Em Escorpião, tá? E daí também já muda para a pessoa. Então, o ideal é que quando você faça o cálculo, você faça o cálculo para onde você vive aí, então, para ver exatamente onde está esse ponto de angulação para você, tá? Inclusive, no dia 19, eu vou fazer uma aula para o pessoal do Nota Astral, onde a gente vai ver exatamente como avaliar essa projeção do ano novo astrológico em relação ao próprio mapa e entender como que é esse cálculo das angulações. Inclusive, se você quiser participar, vai estar aberto algumas vagas para convidados, é só clicar, tem um link aqui na descrição. Então vamos lá, vamos dar uma entradinha nesse mapa, Andressa. O que assim, bom, eu já dei a dica ali no que eu estava falando para mim, né? O que bate o olho, você já diz, interessante. Duas situações, né? Tanto o Sol já está na casa, vai estar na casa 7, né? Que fala das relações, e o regente caminhando para o meio do céu. E apesar que vai ficar com Marte debilitado, só que ele vai fazer um belo trígono com esse Saturno, foi algo que me chamou muita atenção. Né? Ele vai estar fazendo uma quadratura com o Sol, mas porém faz um trígono com Saturno, que essa entrada de Saturno em Peixe, né, traz esse marco de grande mudança nos próximos 3 anos aí. E outro ponto também que me chama a atenção, o regente do ascendente domiciliado em Touro, porém na casa 8. Então, alguns assuntos financeiros e desafiadores tendem sim a ser alguns pontos do ano, né? E para quem utiliza também Plutão, né, a entrada logo depois do ano astrológico, Plutão entrando em Aquário, vai ter algumas quadraturas de maio a junho. É o também que me chama a atenção nos pontos financeiros, analisando a nível geral. Né? Sim. E o que chama atenção também, por exemplo, se a gente for falar dentro de uma questão mais coletiva, né? A gente tem o Sol como figuras de autoridade, né? E a gente tem essa relação com o outro. A casa 7 são os aliados, né? Mas também pode ser os inimigos declarados, né? A gente tem aqui, às vezes, algumas politicamente, né? No caso, assim, politicamente falando, ou até numa questão de notoriedade, às vezes, de algum assunto que fica muito em pauta, né? Às vezes de pessoas muito conhecidas, assim, um certo embate, né? Ou algum tipo de conflito que possa ter alguma questão de recursos, né? Compartilhados, né? Questão de impostos, né? Já tem um monte de notícia aí aparecendo. Mas, como você falou, tem um belo de um trígono, né? Que às vezes dá uma suavizada, pode dar uma amenizada. A única coisa que me chama a atenção é que, no fim das contas, quem que é o domínio, né, desse ponto todo aí de Áries, que a gente tem Sol, né, Mercúrio, Vênus, Júpiter, justamente esse Marte, né? E esse Marte, ele tem digamos, uma mudada, né? Ele está ainda bem num ponto... Ele está ainda no ponto anarético? Não, ele está 27 graus. Não. Então ele está bem nessa iminência de mudança. Ele não tem nenhuma dignidade em Gêmeos, né? Mas ele vai fazer uma mudança para uma debilidade. Isso aqui pode ser algum assunto, às vezes assuntos polêmicos, né? Alguma mudança. Porque a casa 10 é o ponto de maior visibilidade. Sim. Então, até a questão de... Porque tem o Mercúrio e Júpiter também, que esse Marte comanda, né? Além do Sol. Então, eu vejo também que algumas questões, né, de inimigos declarados, como você mesmo citou, de parcerias com base na autoridade política, que vem à tona, algumas descobertas também, que vai ser desafiadores para nós que somos brasileiros, né, que passamos, que dependemos desse coletivo para entender um pouco do individual também. E o interessante a gente tem uma lua em peixes, né, conectada diretamente também com esse Júpiter.
A gente tem a Casa 9, que é uma casa de legisladores do Senado, conectada com esse Mercúrio direto lá na 7, né? Eu acredito que vai vir também muita informação, que pode ser até informação nova, ou algo que não estava tão claro e que agora realmente começa a ficar mais evidente, né? Acordos também, né? Só que acordos aqui que geralmente pode vir, às vezes, de uma maneira um pouco mais, digamos, tensa ou intempestiva, né? Não tanto, digamos, suaves, né? Mas muito dentro dos processos de Casa 8, né? E, aliás, é um foco muito grande, né? Então, essa questão dos recursos compartilhados aí, a questão, claro, dentro de um âmbito mais geral de impostos, de negociações financeiras, né? Aqui instituições também ligadas a isso. Bom, a gente tem um cenário aí que já apareceu, vamos ver como tudo isso vai ficar, que é a questão lá das americanas, e aí é uma cascata, né? Uma coisa atrás da outra, assim. E a gente acha que isso tudo é fator isolado, mas isso às vezes impacta muito, né? Porque são empresas que empregam muitas pessoas, que têm às vezes uma dívida, às vezes não, aí literalmente, né? Tem uma dívida muito grande com bancos, né? E às vezes até com a questão do próprio governo. Então, gerenciar tudo isso aí é realmente uma habilidade que se faz necessária, né? Para ver como que vai ficar. E esse controle que a gente está tendo do judiciário, né? Que Marte ele vai caminhando para o meio do céu, mas ainda está no dia do marco, ele está na Casa 9. Então, os questionamentos jurídicos também, né, a nível coletivo, esse controle que o judiciário está querendo ter sobre o executivo e sobre a tomada de poder de algumas situações também pode vir à tona também. Pode ter situações. Eu sempre falo, né? Dentro desse escopo, por mais que a gente ache que a gente sabe o que acontece, a gente às vezes nem sonha o que está nos bastidores, né? E me chama a atenção porque bastidores é uma questão muito de Casa 12, que é justamente esse Mercúrio, né? Conectado com a 9 e jogado lá na 7, né? Às vezes pode ser até informação, coisas novas aí. A gente tem também uma questão de Casa 6, é uma questão de, às vezes, de saúde também, né? Que é importante ter um pouquinho de atenção, principalmente, às vezes, na questão coletiva. Tudo isso vai depender muito dentro do mapa da pessoa, onde que tudo isso cai. Porque eu sempre falo, às vezes a gente tem um mapa um pouco tenso, mas quando você sobrepõe com o seu, abre lindos trígonos, né? Então, individualmente depende muito. Mas aqui a gente tem, por exemplo, que chama atenção também, dentro do escopo dessa localidade que é Brasília, signos cardinais nos ângulos, né? Então, realmente é um ano que inclina muito para ação, para pelo menos dar o pontapé inicial nas coisas, né? Não acredito que seja um ano também de ficando assim, parado, esperando ver a paisagem passar, né? Acho que vai exigir muita assim, ação e adaptabilidade, né? Ao longo do ano. Ainda mais a Lua tá no signo mutável e Saturno também. Então, a gente tende, né, a encontrar essa adaptabilidade, apesar que vai ser um desafio para a gente se adaptar a esses novos inícios, né? Até porque Marte está comandando praticamente todo o mapa do novo ano. Então, assim, a gente precisa buscar novas iniciativas, né? Ou que seja para a saúde, melhoria de saúde, pode ser, né? O governo também pode ser cobrado com isso também da população, porque a Lua é o povo, né? Sim. E aí a Lua está na casa 6. Então, fala de um povo trabalhador também, né? A casa 6 fala de rotina, da nossa rotina diária de trabalho. E a gente tentando se adaptar a esses novos inícios, né? O que eu senti também foi muito isso. E é interessante ver também, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa casa 3, né, regida por esse Júpiter, às vezes pode ter algum tipo de incentivo para negócios pequenos, né, ou negócios locais, mas ainda assim, sempre chama atenção esse movimento, né, de Marte ali, que é um dos pontos de comando muito forte desse ano. Eu também observaria muito cuidado, e aí já até na questão geral, até conecta com pessoas também, né, muito cuidado com a questão assim, o uso da informação, às vezes até na questão mais ansiosa da coisa, né? Às vezes a gente quer resolver um negócio e às vezes acontece, deixa eu tirar da frente isso logo, né? E aí às vezes a gente acaba, como dizem, colocando a carroça na frente dos bois, né? Então é um ano que ao mesmo tempo tem uma Vênus e o Nó do Norte em Touro, então tem uma certa ansiedade, mas exige também um tom de cautela, né? Na gestão das coisas.
E nada é como talvez aparenta também, né? Casa 8 também fala sobre isso. E Sim. esse Mercúrio está composto, né? Que eu tinha analisado também. Sim, Então, sim. por mais sejam informações novas, mas pode ter muita coisa ainda obscura, posso falar assim, né? Mas que eu fico tranquila, porque como Marte, de certa forma, vai para o meio do céu, as coisas vão vir à tona. O interessante vai ser observar, e aí, como você colocou, né, a gente tem esse mapinha, mas a gente pode pensar em termos de quais são os trânsitos daqui, né, para frente, quais são os trânsitos ali. Logo em seguida, no dia 25, a gente já tem esse Marte, né, entrando nesse meio do céu, né, então muita coisa já pode começar a ser exposta ou a aparecer, coisas que não estavam assim, às vezes tão escancaradas, né. Eu acredito que às vezes pode ser também alguma questão um pouco preocupante ali de saúde, ou de como as coisas dentro dessa estrutura social estão funcionando ou não estão, né? É legal a gente observar, inclusive, porque a gente tem, assim, de março, abril e maio, tem essa entrada de Marte ali em Câncer, e aí a gente tem esse Júpiter que vai de Áries e entra em Touro e vai dar, assim, um beijinho nessa Vênus e nesse nó do norte. Isso tende a ser bacana, porque se tem alguma coisa, algum estopim, alguma coisa que aconteça, ali pelo menos tem um ponto que dá uma suavizada, né? Afinal, começa a fazer um sextil com esse ponto de área 6 aí, que é esse Saturno, essa Lua, né? Dá uma suavizadazinha, digamos. E eu percebo também que tudo que está iniciando agora vai ressurgir, ressurgir até 2026, até porque Saturnão também, que é um dos planetas lentos e construtores do zodíaco, né, traz essa leva. E Júpiter, quando realmente encontrar, são dois grandes benéficos, apesar que estão na casa 8. Né? Só tem que ter atenção nas questões financeiras, porque pode vir, sim, novas mudanças, novas informações financeiras. E a gente vê, né, até a questão da moeda. A última vez que Saturno estava em peixes foi 93 para 94 também, que eu fui dar uma olhada, e eu lembrei do Plano Real. Exato. E aí a gente escuta essas notícias da moeda, né, que eu não sei se realmente são verídicas, mas o que a gente escuta é que o nosso presidente estava tentando fazer uma moeda única com a Argentina, e a gente vê esse incentivo, essa troca aí, e me preocupa um pouco, né? Eu não sei se você parou também para analisar essa questão, né, dessa possibilidade, e eu vejo a possibilidade real, de acordo com os trânsitos, porque para a gente entender, como você mesmo sempre diz, a gente tem que dar uma olhadinha no passado para ver as tendências. Claro que nunca é exatamente igual, mas traz referências para a gente ver como é que pode e as coisas iam acontecendo, né? Bem pensado essa questão da questão financeira, porque a gente teve, e foi muito interessante que a gente teve o Plano Real e a gente teve na época, né, tipo, ninguém acreditava também no Plano Real, né? A gente vinha, e eu, eu sempre falo, eu sou aquela pessoa que lembra das maquininhas, né, da inflação, assim, de um monte de plano, cruzeiro, cruzado novo e tal, que nada dava certo, né? Então tinha muito também essa questão com o Plano Real de é mais um que não vai dar certo, né? Mas aqui a gente pode ter sim um ajuste em relação à moeda. Eu também tenho minhas ressalvas com essa questão de uma moeda única, seria no Mercosul, né? Pelo que eu entendi, porque ainda mais na atual conjuntura, não acredito que seja uma coisa tão benéfica para a gente, né? Mas enfim, não sou economista. Mas... Eu penso da mesma forma, me assustou um pouco. E aí, quando eu fui olhar essa entrada de Saturno e Peixes associando o que aconteceu no passado, eu fiz, ai meu Deus, é uma possibilidade alta, né? Mas... E assim, algo que já está ficando muito claro também é todo. E aí é uma questão bem geral, não é nem só no Brasil, né? Mas existe um ajuste na questão do uso da moeda, né? Por exemplo, nas cidades grandes, está cada vez mais raro você ver papel, né? Moeda mesmo, né? Então todo mundo com cartão. E aí é aquela velha história, né? Tudo são dados, né? Tudo é informação. Qualquer transaçãozinha ali é uma informação, né? Como a gente tem, né, toda essa mudança, claro, e aí não é nem necessariamente só para esse ano, mas é todo um processo, como você falou, são 2 anos e meio, 3 anos pela frente, né? Que tem todo um movimento dentro dessa estrutura, desse processo, do sistema. E a gente tem uma correlação ali de casa 8, né? A gente tem a casa 6 regida por Júpiter, e Júpiter vai entrar ali. Às vezes pode ser também o anúncio, né, de alguma questão, pacote financeiro, alguma mudança, algum ajuste, ou até alguma
alguma oportunidade, né? Alguma coisa que venha, né? Também, bem ou mal, é um Júpiter, né? A gente tem um Júpiter dentro da sua benesse tocando uma benéfica, né? Pode ser também, às vezes, algum acordo financeiro que seja benéfico, poderia também, né? Recursos naturais, a gente está falando de touro, né? E eu não sei também, que eu vi alguns comentários sobre a alta, né? As coisas estão muito incertas nesse momento, devido a essa transição, tanto de governo, e aí eu percebo essa transição astrológica também agora em março, marcando um novo marco. E aí me preocupa também, eu não sei, porque analisando a nível coletivo, né, essa entrada de Plutão em Aquário também traz, como você mesmo falou, essa questão da nova era digital, né, das coisas serem mais rápidas. Por um lado, isso é muito bom, mas se a gente não souber utilizar essa máquina tão potente, né, da internet, pode nos prejudicar. E Júpiter entrando na 8, né? Eu não sei se teria alguma coisa relacionada a essas questões financeiras. Seria positiva ou negativa, até porque eu acho que Plutão entrando em Aquário vai fazer o quê? A quadratura, né? Sim. Ele vai entrar em Aquário, depois volta só ano que vem, na verdade, que ele dá o contato. Eu brinco que ele vai ser aquele ponteiro maroto, né? Que ele chega, ele anuncia, ó, cheguei, todo mundo fica, opa, mas ele ainda não faz a entrada triunfal, né? A entrada triunfal realmente vem aí o ano que vem. Mas já pode começar a pipocar, né? É que Plutão é muito, muito, muito lento, né? E ao mesmo tempo a gente tem, claro, outros ponteiros aí já indicando que a mudança vem. Eu acredito que é muito da gente também observar, porque aí trazendo para a questão mais individual, porque eu sempre falo, né? A questão coletiva, ok, é muito legal, eu adoro astrologia mundana, né? Porque você vai claramente ver que vendo os movimentos, né? Coletivos acontecendo, mas que poder realmente a gente, como indivíduo, tem de fazer alguma coisa? Tem coisas que a gente simplesmente aceita meu, como que eu administro isso na minha vida, né? Eu acho que é bem interessante a gente já começar a ficar atento, então, eu já diria até a partir do dia 7, aí, quando esse Saturno entra, né? E aí, realmente, com muita ênfase a partir do dia 20 de março, começar a observar na nossa vida onde que a mudança está claramente batendo na porta, né? Porque aqui já pode estar, né? Esse Marte ele já vem em signo mutável há uns 6 meses aí. Então, às vezes a gente acha que vão ser coisas completamente novas, às vezes são coisas que já deram uma parecida ali, e aí vem com ênfase que a gente tem que, primeiro, né, tomar iniciativa, às vezes, ou de resolver algo, ou até de iniciar coisas que a gente está procrastinando há muito tempo, né? E ter o jogo de cintura para fazer a coisa rodar, né? Então é muito aquela questão de adaptabilidade, mas no sentido também de saber gerenciar o que vem, né? A gente conseguir fazer com que as coisas fluam, assim, porque senão, quanto mais resistência tiver aqui, aí mais tensão existe, né? E esse Júpiter também, Áries, eu vejo muito aquela questão de autoconfiança exacerbada, né? A gente tem que ter muito cuidado também com isso. E no dia 21 teremos uma lua nova, né? Também nesse iniciozinho de Áries. Então, mostra, eu venho sentindo que essas últimas lunações novas, todas foram no início, no grau, né? No iniciozinho. Bem, sim, exatamente. Sempre marcando isso. E no outro dia já temos uma lua nova, marcando realmente, a gente tem que esperar novos inícios. E como você me falou, a gente, às vezes, como indivíduo, não tem muito poder do que fazer dentro do coletivo, né? E a gente torcer para que sejam coisas novas e boas, né? É isso que a gente tem que torcer mesmo nesse momento. E é interessante que você trouxe isso, porque na realidade o mapa do ano novo ele acontece um pouquinho antes então dessa lua nova. Ainda não tem, a gente não tem quase nada de luz, né? E a visibilidade da luz ela é um fundamento importante pela astrologia. Então é realmente um processo de mudança, mas ele pode estar muito também nos pontos embrionários da coisa, né? E aí, para quem gosta dos pontos modernos, né, a gente ainda tem um Netuno em peixes com essa lua ali, né? Tem muita coisa que às vezes a gente acha que enxerga, a gente acha que a gente está percebendo, e às vezes pode não ser exatamente aquilo que a gente acha que está vendo, que está sentindo, que está percebendo, né? Então é importante ter, eu brinco, principalmente nesse início, assim. Aí vamos, sei lá, vamos pensar assim na vida da gente, né? Às vezes aí começa a ativar e vem uma situação que você não tem aquele rompante que a gente estava falando aqui, daquele ímpeto, né? Ariano, já que a gente já tem a informação, a gente já, peraí, deixa eu ver exatamente se essa situação é assim, se ela é realmente assado, né? Usar muito, eu acredito muito da intuição também para essa percepção, né? Ter esse feeling. E isso é muito, eu sei que parece que precisa de dom, mas é muito treinável, porque cada pessoa tem um padrãozinho próprio, né? Às vezes eu vou falar a maneira como eu percebo as coisas, você vai falar e vai ser completamente diferente, mas
existe uma, digamos, uma sensibilidade que é única, né, de cada pessoa. Eu brinco que é muito esse ano de ativar esse modo, né, de sensibilidade para perceber. A questão da espiritualidade também aqui, para quem é, né, quem segue, às vezes, alguma linha espiritualista, né, ou às vezes aqui também pode ter alguma correlação forte para a questão mais coletiva, né, às vezes assuntos ligados à questão de líderes também, porque esse Júpiter que comanda, né, essa área e que tem o comando da Casa 9 ali, às vezes são líderes espirituais, né, também, né, tomando atitudes ou se colocando em evidência ou trazendo propostas novas, né, isso dentro de digamos, de um escopo bonitinho, né? Porque eu sempre lembro, Marte é Marte, Marte vai entrar numa debilidade, né? Embora, claro, tem um trígono e suaviza, né? Eu venho percebendo, você tocou no assunto da espiritualidade, né? Eu venho percebendo que desde a pandemia para cá foi se formando muitos terapeutas, né? Houve essa busca de muitas pessoas, busca da espiritualidade, independente de religião, né? Hoje em dia não existe mais essa questão de religião, né? E eu vejo muito o estudo dos mestres ascensionados também, as pessoas se conectam com o simbolismo, né? Com várias, seja da floresta, dos animais. E aí, esse Saturnão também ali, eu vejo assim, que agora é como se fosse todo mundo quer fazer esse curso, todo mundo está indo para essa linha, mas nem todo mundo é preparado, né? E realmente tem esse dom. Então, às vezes, essa conjunção também da Lua com Netuno traz essa questão da acessibilidade, mas traz essa confusão também, né? Do que de quem é o quê. Então, eu percebo também que agora com esse Saturno ali, vai também estruturar quem realmente é o terapeuta, né? Exato, exato. E outro ponto também voltando para a questão financeira, a gente tem o eixo nodal no eixo financeiro, né? Que é o eixo 2 e 8. O regente do 2 é esse Marte, né? Que está ali muito forte. E quando a gente correlaciona com o mapa do Brasil, ele tem, né, justamente Saturno e Marte, né, nesse eixo. O Brasil tem o Saturnão em Touro lá e o Marte em Escorpião, né? Então ativa, né, esses dois pontos. Eu acredito muito, de repente, essa questão de recursos, gestão de recursos naturais, a questão de terras, né? Pode ser uma pauta importante para esse ano, que fique em maior evidência, né? Às vezes vai precisar de uma certa articulação importante aqui para fazer acordos, né? Com líderes, principalmente. Já veio a situação dos índios, né? E eu acho que é verdade, verdade. Já é engraçado que assim, acho que eu sempre, quando eu faço um estudo, né, de um cliente, eu sempre falo que o último mês a gente já sente a energia, alguns acontecimentos já vêm dando sinais, né, de como será a próxima revolução a nível individual e a nível coletivo também. A gente já vem sentindo o que pode vir, né? Então já tem essas situações aí à tona que vão marcar essas mudanças, né? Agora a partir do novo ano astrológico. Sim, eu sempre falo, o bacana de astrologia, pelo menos para mim, eu vejo muito como um reloginho, né? E assim como um reloginho, a gente entende que esse é um momento, a gente está avaliando o marco de um momento, mas as coisas elas não acontecem do nada, né? Existe todo um processo anterior, e aqui me chama a atenção que esse Marte está bem no finalzinho de Gêmeos, e a gente tem um processo de Marte muito importante aqui, justamente nessas áreas 9 e 10 do Brasil, né? Que vem se desenvolvendo, e aqui é meio que, né, o momento do fecha a conta e passa a régua. Eu sempre falo esse ditado errado, mas acho que é assim. Então a gente analisa esse momento, mas assim, a gente tem do relógio, né, o desenrolar anterior e o que vem agora aí posteriormente, né? E esse é um mapa que carrega, na realidade, uma força muito grande de Saturno, que é um ponto, como você falou, de desenvolvimento que não é só para esse ano, né? É para os próximos 2 anos e meio. Então, acho que tá bem, assim, importante de entender. E aí, eu queria te perguntar, por exemplo, quando você faz análises para você, digamos que você está lá estudando, você olha o seu mapa no ano novo astrológico? Você tem essa... Olho, né? Eu olho, além dos trânsitos, né? Os trânsitos todos do ano, porque eu considero o ano para o cliente, ou para mim, a partir da revolução, né? A data do aniversário. Sim. Para mim, é realmente a base. Porém, esse novo marco marca também uma situação a nível coletivo. Então, o que é que vai trazer para a pessoa, né? Por exemplo, eu tenho um sol em peixes, né, na casa 4. Então, eu olhando assim, já esperaria, até porque a Lua também é um indicador de movimento, de mudanças, né? Sim. Então,
tanto de trabalho, se a gente for analisar a nível coletivo também, né, de talvez realmente essas novas profissões também traz muito isso, e a nível coletivo, né, então a Casa 4 pode ser, eu mudando de residência, pode ser também, né, e aí eu vou analisando de acordo com o desenvolvimento a partir daí, junto com os trânsitos, né, eu faço essa análise também. Ah, legal. Eu também, eu gosto de dar uma olhadinha, e é claro, né, a gente já vai olhando, né, eu gosto de ver onde é que estão os ângulos, né, onde é que caem os ângulos, e aí o que já me faz assim, tipo, é que a casa 10, que é esse ponto angular onde vai entrar Marte, é justamente a minha profecção do ano, né? Gente, já está sendo tão literal, né? Então, é muito provável que eu vá perceber claramente esse indicador aí a partir do ano novo astrológico com ainda mais ênfase, né? Estou orando a Deus que o fato de eu ter Marte em sextil com Saturno, e aí, como você bem pontuou, esse Marte vai fazer trígono com Saturno, seja uma repetição de padrão, mas que seja tipo de amenização, porque olha, até agora é cada coisa que eu digo, não pode ser tão literal, né? E aí, quando falo, mas isso aí é coincidência, eu falo, poxa, mas precisa ter 20, 30 coincidências? Se é tanto assim, já não é coincidência, é um padrão, né? Poxa. Eu acredito muito na ferramenta da astrologia, né? Eu até fico brincando, que alguns clientes até perguntam sobre o livre-arbítrio, né? Eu acho que nada é por acaso, o mapa ele explica tudo, e o livre-arbítrio ele é como se fosse assim, limitado. Né? Eu dou até esse exemplo recente para alguns clientes e falando assim, seu destino está na padaria, mas na padaria você não compra um carro. Então, assim, dentro da padaria você tem opções, então ali dentro você tem um livre-arbítrio, né? Exato. Então, eu faço essa comparação. E aí, engraçado que eu tenho uma cliente que ela está na profecção de câncer. Como ela estuda astrologia, a gente troca várias figurinhas, né? E aí ela mandou mensagem hoje, ou foi ontem, falando: Andresa, quando esse Marte entrar em câncer na minha casa profectada, eu posso ter um aborto? Eu falei, não é assim. Nossa, não. Porque ela começou a levantar as hipóteses, sim. né? Inclusive, ela é aluna do seu Nota Astral também. Legal. Troca muitas figurinhas, né? Uhum. E o bacana também desse estudo que você faz com Nota Astral é exatamente isso, a gente aprender a levantar hipóteses e trazer para a astrologia para o nosso contexto de vida, né? Sim, e muitas vezes existem acontecimentos sutis que a gente acha que não é nada. Aí quando vem estopim, você fala, ai meu Deus, do nada aconteceu aquilo. Não, as coisas já vinham desenvolvendo, né? Exato. Então é importante a gente ir observando, né, o que está desenvolvendo na sua vida hoje, de acordo com o contexto. Aí abre o mapa e a gente consegue desenvolver umas tendências do que pode vir, né? Então, tem gente que fala assim, ai meu Deus, é quase uma bruxa. Não, nós não somos existe um estudo técnico, a gente faz associações do contexto de vida, porque por isso que para cada um é diferente. Eu, no meu Instagram, por exemplo, eu tenho muito cuidado de trazer essas dicas. Eu sempre falo o céu do dia, trago dicas genéricas. Mas imagina, eu estou aqui falando, o céu do dia está lindo, e para a pessoa acontece uma coisa, uma catástrofe, e a pessoa fala, não, a astrologia não dá certo. Exato. Então, eu faço muita questão também de explicar um pouquinho sobre isso, né? Não, e assim, é o que a gente está falando, poxa, a gente fala de um contexto aqui muito geral, porque a gente está vendo o mapa, né, cru. E aí, claro, por exemplo, qual é o objetivo de leitura? Então a gente vai fazer uma leitura focada, por exemplo, para o Brasil. Então eu vou ver isso aqui em relação ao mapa do Brasil, né? Não, a minha leitura vou fazer uma leitura para a Andressa. Então eu vou pegar esse mapa, pegar tudo dessas contextualizações e agora eu vou cruzar com a contextualização da promessa natal, digamos, da Andressa ou da Neme, né? E entender quais são as possibilidades, mas que são importantes dentro da realidade em que ela vive, porque é muito comum, às vezes, a gente falar, casa 7, né, por exemplo, que a gente tem bastante coisa aqui, né, é alianças, parcerias, sociedade, a pessoa, mas eu não sou casada e eu não tenho nenhuma parceria, então não cabe para mim. Sim, mas você não vai ter, às vezes, algo que acontece no casamento, porque você ainda não é casada, mas quem sabe pode ser um ano de ativação para você encontrar alguém, que é uma interação 1 a 1, né, e às vezes levar a pessoa a pensar, tá, peraí, casa 7 é a interação. Você tem, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha com atendimento 1 a 1, isso é casa 7, né? Às vezes aconteceu, por exemplo, alguma situação no trabalho com um colega de longa data e às vezes tem um desacordo ali, e aí fica aquele ranço, né? Casa 7, né? Então a gente tem essa correlação aqui. E é claro, sempre é importante entender, e aí eu sempre falo que é o tal do autoconhecimento que todo mundo fala, né? A gente entender qual é a contextualização pra gente, né? Então se eu tô falando de casa 7 e eu tô falando de casamento, mas eu não sou casado.
tá tudo bem. Então você pega esse contexto, ele não pode não acontecer porque você ainda não é casado, mas existem outros contextos e outras possibilidades, né? E aí a gente vai lapidando de acordo com cada pessoa. E nosso mapa é a nossa jornada de vida, né? Não é sempre que vai acontecer aquilo, tudo naquele ano. Né? Sim, Por isso que é exato. importante a gente analisar os trânsitos e, por exemplo, sobrepor um mapa desse sobre o nosso mapa para ver o que, né, para fazer uma análise juntamente com os trânsitos e ver o que é que pode, a gente já pode se programar, né? E como você citou também, eu percebo muito pessoas com padrão, né? Tem aquela configuração no mapa, então tem um padrão sempre de ter aquela atitude, de ter aquele acontecimento. E a gente se autoconhecendo, que a ferramenta da astrologia é excelente, a gente pode identificar, tá? Eu já tenho um padrão, já existe isso na minha vida, o que é que eu posso fazer para mudar, né? Exato. Isso é muito importante, né? Que às vezes a gente sempre fica pensando, o que vai acontecer comigo? Tá, e acontece, mas e aí, o que você faz com isso, né? Aí vem o livre-arbítrio, né? O que eu falo. Aí vem... Exato. E às vezes tem umas situações que a gente tem que tomar. Assim, não é que a gente tenha, porque ninguém tem que nada, mas às vezes a melhor solução não é a solução mais popular, não é a que está todo mundo esperando, mas às vezes o mapa está muito claro em relação a isso. E aí você nadar contra, né, a maré do que está todo mundo achando ou pensando, é preciso, digamos, aí a área de Áries, né, a coragem para dar esse passo, né? Mas as coisas, elas naturalmente depois vão se ajeitando. Eu sempre falo, né? A gente aqui gosta de astrologia, estuda astrologia, trabalha com astrologia, mas tem um monte de gente que não gosta, que torce o nariz, e aí quando você pega a vida dessas pessoas e o mapa, você vê claramente as coisas se desenhando, né? Você ter o conhecimento é só para ser um auxílio realmente para você administrar melhor. Então é importante a gente ter essa consciência de tal, o que eu faço com isso então? Peraí. Eu tenho, por exemplo, né, digamos que você tem aí esse mapinha e a sua revolução solar indicando que essa questão financeira realmente pega para você. E aí você vê na sua realidade que você está com um monte de contexto de casa 8 aí, né? Então, dívidas que você não está conseguindo gerenciar. Agora já vai vir, já está recebendo os avisos do IR, né? Do imposto de renda. Sim. E tal. Exato. Então, o que eu posso fazer? Então deixa eu me antecipar, deixa eu ver o que eu posso fazer, deixa eu negociar dívidas, né? Porque não é para a gente sentar em cima das coisas, né? Se a gente tem o conhecimento, é fazer alguma coisa de útil com ele, né? Exatamente. Eu atendo, né, bastante pessoas, assim, querem entender o contexto de vida e assim, com os seus cursos, né, com a mentoria, assim, eu consegui fazer uma análise da vida real, né? Porque a gente tende a colorir um pouco a vida, claro que é bacana, a gente vê o olhar legal da vida, né? Mas sempre isso não é, a gente tem que trazer para a realidade, para o contexto e dar uma previsão para o clínico, justamente. A astrologia, a gente consegue se programar no ano. O que a gente pode fazer? Os trânsitos estão fluentes, então vou aproveitar para essa. Por exemplo, em Touro, para mim, é minha casa 6. Eu sei que, de acordo com outras técnicas, né? Você até avaliou já meu mapa, mas assim, eu já sei que esse ano é um ano muito importante para mim, para trabalho, né? Vou ter que suar aí a camisa, vou trabalhar bastante. E aí, esse Vênus, com esse Júpiter encontrando Vênus, vai ser super favorável, né? Para mim, que está na casa 6. Mas a gente pode utilizar essa ferramenta para a gente avaliar algumas situações e padrões de comportamento. O que é que eu posso fazer diante disso da minha vida, né? Então, isso é muito bacana. E então, dando só umas diquinhas gerais, e aí quem quiser aprender a fazer essa avaliação, no dia 19, só clicar aqui no link. Eu diria assim, primeiro, se você é bem, né, iniciante, dá uma olhada aonde que todos esses planetas estão caindo no seu mapa, né? Onde é que está essa ênfase aí? Essa virada de Marte para Câncer, né? Esse ponto todo aí em Áries. Essa conjunção, às vezes a pessoa tem uma lua ali, poxa, nessa conjunção Vênus e Nó do Norte, e existe uma repetição, às vezes, de padrão na Revolução Solar. Cara, é um ano muito importante para os assuntos de Touro no mapa dessa pessoa, né? E pode trazer excelentes resultados. O que mais você falaria assim? Lembrando sempre, pessoal, aí que é dica geral, tá? Tudo depende do mapa. E aí, claro, depois se você quiser aprender mais profundamente, né? A gente vai ter essa aula no Zoom, tá? No dia 19. Não, você ia perguntar alguma coisa, o que é que eu diria? O que mais que você diria, Aren? Eu geralmente, assim, mas geral, eu digo, bate o olho e vê onde é que tem esses como é que a gente fala? Esses entreveros, né? De planetinha aí, se tem alguma coisa no mapa, né? Para as pessoas que têm esses pontos angulares repetindo também, é um ano muito importante. E, de acordo com alguns mapas, né, que eu já li,
eu percebo assim que as pessoas que têm pontos cardinais muito fortes, eles têm iniciativa, mas é a manutenção disso. Então, Exato. assim, é algo que a depender dos ponteiros, né, que você fala os ponteiros do mapa individual, eu sempre friso bastante sobre isso, tá? Você sai iniciando tudo. Aí, por exemplo, se fosse um mapa individual, tá, você sai iniciando relações, né? Sai aí com autoconfiança, mas e a manutenção disso, né? Exato. Então, a gente tem que ir analisando também esses pontos, né? Perfeito, perfeito. É muito comum, a gente, quando tem, eu, por exemplo, tenho muito fogo no mapa, né? A gente abre várias frentes, né? E aí tem que fechar os pontinhos, porque senão a gente nunca vai ver resultado de nada, né? Aliás, é bem esse nó do norte Vênus em touro, né? É importante também as pessoas que vão ter retorno dos nodos, né? Tem que saber em que casa cai. A gente tem uma virada dos nodos, né? A parte que é 20 de abril, que a gente tem a nossa primeira eclipse aí, que já vai no finalzinho de Áries, outro ponto importante também, né? Exato. E aí a gente vai, nesses 18 meses, e outros acontecimentos. Porque muita gente acha que a análise de lunações de eclipse é 6 meses, não necessariamente 6 meses. Eu venho percebendo 18 meses, o contexto de vida. Nesses 18 meses, o que aconteceu? Por exemplo, para mim, né, que eu tenho eu tive o retorno dos nodos na casa 1 e 7, eu casei, né? Então, obviamente, os pontos de nodos são pontos que a gente precisa desenvolver, né? São desafios de vida que a gente tem. Eu sempre falo também que a gente não vem aprendendo, por exemplo, o Sol e o nó do norte, a interpretação eu vejo um pouco parecida, né? Que é um ponto de desenvolvimento. E aí eu sempre falo assim, fica tranquila, porque a gente não veio aprendendo, quem é ariana, a gente não veio aprendendo a ser Áries. O Sol está ali para a gente desenvolver aquilo, né? Aquele ponto. E aí, para depender das regências, a gente vai cruzando e fazendo estudo. Super concordo. A gente, essa questão dos eclipses, né? Tem várias teorias, né? Então tem essa questão que é mais popular dos 6 meses. Tem uma também que calcula exatamente o tempo de cada eclipse. Então, sei lá, se durou 3 minutos, se durou 2 minutos, se durou... Mas eu concordo contigo, eu vejo muito esse desenvolvimento enquanto ele está no eixo, né? Dos 18 meses. E aí, como você bem trouxe, né? A gente vai ter esse movimento aí que começa agora já com essa viradinha. E, de novo, joga tudo para Áries, né? É isso que me chamou a atenção. Assim, realmente é um ano, acho que muita coisa vai começar a brotar, como a gente fala, né? Ao mesmo tempo, também tá muito favorável para as coisas que a gente quer, pelo menos, colocar em prática, né? Como eu falei antes, né? Poxa, tem coisa que a gente às vezes procrastina, que fica esperando o momento certo, a hora certa, eu brinco, periquito, papagaio, o governo isso, né? E, na realidade, é só a gente dar aquele pontapé inicial para as coisas começarem a se desenvolver, né? Exatamente, foi esse ponto importante que você falou também, que eu venho observando esse trânsito de Júpiter, né? Agora é o momento dos empreendedores, né? A gente está passando um bom tempo aí parado, né? Então, é o momento de você dar o start e às vezes eu faço umas dicas, eu falo, tá, às vezes eu falo uma dica na lua crescente, porque agora é a hora de você botar para o mundo, né? Porque a lua nova, ela está sem visibilidade. Eu vejo muitos astrólogos modernos falando muito sobre a lua nova e de novos inícios. Talvez é um momento de você manifestar. O que é que você utiliza para manifestação, né? Se você quer escrever, se você quer mentalizar. Mas na lua crescente, você vai e bota para o mundo, né, o que você quer executar. Porque depois esse Júpiter entrando em Touro, em 16 de maio, as coisas vão se acalmar e vão se manter. Então, a hora de iniciar até maio, início de maio, para depois você consolidar, né, o que você quer implementar para a sua vida, o que você quer conquistar também de não só empreendedorismo, mas sobre várias situações na sua vida, né? O que é que você quer mudar também, né? Exato, né? Às vezes aquelas coisas que a gente já vem meio que, eu brinco, mastigando. É bem como você falou, a gente tem até maio para dar aquele gás para depois dar o tempo para a coisa trazer o resultado para a gente conseguir mensurar aquilo, né? E não adianta, a gente tem que dar esse tempo de estruturação para depois ver, tá, funcionou, não funcionou, preciso ajustar aqui, investir muito aqui, na realidade o resultado deu, porque isso acontece muito, né? Às vezes a gente coloca um foco numa coisa e, poxa, o resultado está em outro lado que apareceu. E aí a gente só vê realmente com o trabalho e o passar do tempo, né? Não, como você falou antes, né? Às vezes a gente cuidar que a gente está abrindo um monte de frentes e não está dando atenção para todas, né? E esse Marte em Gêmeos é exatamente isso. Você é totalmente sem foco, né? Atirando para todos os lados. E aí você tem noção, tá, eu já faço isso, então vou mudar, eu vou implementar uma coisa nova do que eu quero conquistar, para depois eu só realmente manter isso. Perfeito. Bom, eu adorei o nosso papo. Assim, a gente poderia ficar puxando vários pontos do mapa, se quisesse, né, ainda cruzar com o mapa do Brasil. Nossa, tem muita coisa pela frente aí.
Eu acho muito interessante porque a gente está num processo também, que é como você falou, muitas das coisas que começam a se movimentar, a gente vai ver claramente o resultado delas e por que que tudo, às vezes, acontece da maneira que acontece lá em 25 para 26, né? Que aí é quando o ponteirão de Saturno entra em Áries mesmo, e aí começa a roda, né, de novo. Queria te agradecer, Andresa, muito obrigada por aceitar o convite para o nosso papo. Qual é o seu Instagram de novo, só para o pessoal que não te segue, né? Te dar um alô lá. Eu quero agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz, um pouco ansiosa, não vou negar, mas muito feliz, porque eu venho desenvolvendo na astrologia muito bem, né? A sua mentoria realmente deu norte. E já dei uma aula já sobre profecção para alguns astrólogos. Amo atender astrólogos também, porque sabe essa troca, parece uma troca de figurinha, sabe? Que você fala a mesma linguagem, né? Que a gente brinca nos mas para quem quer me seguir, quem quiser uma consulta ou tirar dúvida, @Deza Cedrais, tá? Astrologia feita por Andresa Cedrais é a marcazinha que eu sempre utilizo. E muito obrigada pela oportunidade, por estar divulgando, por estar tendo essa troca, né? Se dependesse, a gente começava a falar aqui o resto do dia, até porque eu também tenho ascendente Sagitário, então adoro filosofar sobre a vida. Ainda mais utilizando essa ferramenta que eu amo. Mas obrigada pela oportunidade e pelo convite. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que está assistindo. E aí, quem quiser participar, né, no dia 19, para aprofundar mais bem em relação ao próprio mapa e à própria promessa natal, só clicar aqui no link, tá bom? E aí a gente se vê lá. Obrigada, Andressa, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.